Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa de saúde e bem-estar. Esta terça-feira começamos com a ortopedia e um problema frequente na mão, o dedo em mola. O principal sintoma é a dor na base do polegar, que agrava com a execução de atividades. Vamos aqui conhecer as causas, em direto, claro, e também possíveis tratamentos para quem tem este problema. Depois, convido-o a juntar-se a nós e aqui esclarecer a sua dúvida relacionada com a ortopedia. Hoje trazemos uma importante atualização sobre o rastreio do cancro coloretal. Os especialistas alertam para um aumento significativo de casos em pessoas com menos de 50 anos, o que leva a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia a recomendar o início do rastreio aos 45 anos, 5 anos antes do atualmente recomendado. Este aumento realça a importância da prevenção e também detecção precoce. Junte-se também nesta altura a nós com a sua opinião, testemunho ou pergunta relacionada com a endocrinologia. E para participar no programa de hoje, já sabe, tem à sua disposição o número de telefone 22 508 3297, também o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Venha daí, junte-se a nós. Está no ar o programa Consultório. Ora, muito boa tarde, terça-feira, e cá estamos nós de regresso em direto. Passam alguns minutos das 2 da tarde, está no ar o programa Consultório, espaço aqui do Porto Canal dedicado à sua saúde e bem-estar. Hoje pode participar para esclarecer aqui as suas questões relacionadas com gastroenterologia. 225083297 é o número de telefone que deve marcar para participar e aqui em direto colocar as suas questões, partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho, também a sua opinião. Sabe que também pode fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Falamos de gastroenterologia, mas também de ortopedia, e é com esta mesma especialidade que começamos. É nosso convidado o Dr. José Fraga, médico ortopedista responsável pela unidade da mão e punho no grupo Trofa Saúde, Hospital da Trofa, a quem agradeço, Sr. Doutor. Olá, muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, é um gosto poder contar consigo aqui neste programa e vamos falar de dedo em mola, do dedo em mola. Este é um problema frequente que surge em consulta, Sr. Doutor? É um problema frequente, aparece muitas vezes em mulheres a partir dos 40, 45 anos, por vezes associado a outras patologias também frequentes da mão, como o túnel cárpico, às vezes tendinites na base do polegar ou a tendinossinovite do Carvá, e é uma patologia que pode também acontecer, por exemplo, na idade pediátrica. Por exemplo, o polegar, embora seja muito frequente e é o dedo mais frequentemente atingido na população pediátrica, é quase exclusivamente o polegar aquele que nos aparece atingido e é muitas vezes quase congénito. Temos que intervir até aos 5 anos, mas por vezes também há resolução espontânea, mas realmente é uma patologia muito frequente após as fraturas e traumatismos, tanto dentro da patologia ortopédica, a seguir ao túnel cárpico, possivelmente será das patologias mais frequentes. Portanto, quais são as suas causas? Porquê é que acontecem? Dizem respeito a movimentos de repetição, algumas profissões também que podem levar a esta dor incapacitante? A dor, ou melhor, a causa, podemos se calhar recuar um bocadinho, começar um bocadinho mais atrás. O que é que acontece nesta patologia? Nós temos um mecanismo mecânico que ajuda a manter os tendões muito em contacto com o osso. Nós temos a massa dos músculos flexores no antebraço e a distância que tem que fazer até ao dedo é longa. E o tendão, quando nós fazemos movimentos, para ser mais eficaz do ponto de vista mecânico, tem que estar encostadinho ao osso, quase como uma cana de pesca que tem os aros que obrigam o fio a estar encostado à cana. Aquilo que nós temos é um mecanismo de túneis fibrosos que ajudam então o tendão a permanecer encostado e que acabam por dirigir um bocadinho o trajeto, modificar as forças e fazer com que seja tudo mais eficaz e mais fluido. Nós temos, para além desse sistema chamados polias, um túnel que é lubrificado e que ajuda a que o tendão deslize de uma forma suave e, portanto, o que acontece na patologia é que ao fazer uma força muito sustentada ou pesos muito acentuados e movimentos de repetição, começa a existir uma inflamação desse mecanismo na sua globalidade e que vai tendo uma característica de estenusamento, ou seja, fica mais, digamos, constringido. E o ponto inicial onde se nota a patologia
é no primeiro túnel fibroso, na primeira polia, que é que fica na base aqui da articulação entre o metacarpo, que é o nó do dedo, e a falange, mas localizado na palma. Temos aqui a superfície dos extensores. E é quase como se fosse um mecanismo de um fio de uma agulha que tem um nó. E, portanto, quando nós tentamos passar o fio da agulha pelo orifício da agulha, há uma resistência inicial, depois a resistência é vencida. É esse o mecanismo em mola. Ou seja, nós temos um espessamento daquela banda fibrosa, ela está a apertar o tendão quando ele passa, quando faz os movimentos, e isso leva a uma inflamação também no tendão. A inflamação faz com que surja um nódulo, e esse nódulo vai depois, ao passar no nódulo, na bainha, digamos assim, claro, ainda aumentar mais a inflamação da bainha respectivamente. E, portanto, é um ciclo vicioso, neste caso negativo. E o que acontece numa fase muito inicial é que as pessoas notam de vez em quando um desconforto no dedo, têm dor e palpando notam um endurecimento, que já é, por vezes, o próprio nódulo do tendão e, por vezes, também a bainha, que eles consegue-se palpar, nós conseguimos palpar a bainha mais espessada. Quando começa a haver uma progressão da doença, a pessoa já nota mesmo o dedo a ficar preso e depois a ter uma espécie de uma mola ou um gatilho, que é o outro nome, o dedo em gatilho, porque de repente o movimento está preso e de repente solta. E quando a pessoa ainda consegue fazer isso sem ir lá com a outra mão, é um estadio mais inicial, porque vai agravando e há uma fase em que o dedo fica mesmo bloqueado e a pessoa tem que ir lá com a outra mão soltar. Acontece numa fase mais avançada ainda, quando não é feito nenhum tratamento e continua a haver, obviamente, o esforço, aquele movimento de repetição, pode acontecer um bloqueio completo, que tanto pode ser inflexão, porque o nódulo não consegue vencer a resistência da bainha, mas mais raramente também pode ser a extensão. O nódulo passou e não consegue recuar porque está preso no sistema de polias. Tal como nos mostra esta imagem, exatamente como nos explicou, não é, Sr. Doutor? Exatamente. Portanto, mas esta dor podemos dizer que é incapacitante? Dor é incapacitante, mas mais incapacitante é o movimento, porque quando fica preso há dor associada e há uma sensação de desconforto e às vezes as pessoas que também não têm noção do que se está a passar ficam verdadeiramente preocupadas. Claro, assustadas. Têm uma noção de impotência funcional, estão com uma mão menos funcional. Portanto, há pessoas que, quando têm uma grande reação de desconforto, podem até manter o dedo bloqueado de uma forma intencional, embora o consigam desbloquear. E já vi casos em que ficam, por exemplo, com alterações de micose, problemas dermatológicos, porque realmente não fazem a extensão, porque é de tal forma desconfortável que ainda não estão na fase final do bloqueio, mas optam por deixar o dedo engatilhado para não ter o desconforto de o soltar. Claro. Portanto, realmente é uma patologia que merece tratamento. Sem dúvida alguma. Qual é o nome clínico que se dá a esta patologia? É uma tenossinovite estenosante dos flexores, neste caso. E o procedimento que se vai fazer é, muitas vezes, cirurgicamente, será a última fase, a libertação da primeira polia, portanto, a secção da polia A1, que elas têm nomes. Portanto, esta polia A1 é a inicial, todas elas fazem falta, mas sabemos pela prática e por estudos até em cadáver que a secção completa dessa primeira polia A1 não representa problema mecânico. Se fôssemos prolongando e começássemos a libertar a seguinte, que fica sobre a primeira falange, aí já poderíamos começar a ter alguma alteração do tendão, que poderia ficar mais saliente na pele e diminuir a eficácia. Portanto, nós conseguimos, retirando esta primeira fonte de obstáculo, melhorar muitíssimo os sintomas. Na grande maioria das situações não é preciso voltar a intervir, mantendo a eficácia. Mas isso é o último ponto, porque há muitas coisas... Portanto, quando já há indicação cirúrgica, é indicação cirúrgica mesmo. Numa fase muito inicial, alguém que tem apenas uma dor na base do dedo e que nota um desconforto, e de vez em quando até pode sentir a prisão, mas que ainda não se nota no consultório, nós temos que tentar diminuir a inflamação. E há duas maneiras de o fazer. Pedindo à pessoa para evitar os movimentos repetitivos com esforço e com cargas acentuadas, isso é a parte fundamental. Adicionalmente, tentar fazer um curto período de anti-inflamatórios via oral, adicionar gelo, com um pano sempre para não queimar a pele, mas fazer alguns períodos de gelo durante o dia e, se possível, e é uma coisa interessante, tentar às pessoas que façam uma massagem profunda transversal,
Ou seja, o tendão corre no sentido no alinhamento do dedo. E nós queremos que com o polegar, porque consegue fazer mais pressão, da mão contrária, que faça uma massagem perpendicular com força. Isto porque o tendão tem alguma capacidade elástica. E se nós diminuirmos com vários dias de massagem, por muito pouco seja, o calibre do tendão, ele depois, ao passar na polia, naquela estrutura que está inflamada, vai fazer menos impacto, portanto vai haver menos atrito, também melhora a própria polia, por sua vez também melhora o tendão. Portanto, neste caso, o ciclo vicioso é positivo. Claro. Mas pela sua experiência, Sr. Doutor, todas estas abordagens conservadoras resultam também a longo prazo? Ou seja, ou estamos só adiando depois a cirurgia, que é inevitável? Depende da altura. Portanto, vale a pena tentar o tratamento conservador numa fase 1, em que ainda não existe um engatilhamento que se observa em consultório. Quando já começa a haver um engatilhamento que se vê e que se percebe no consultório, mas que não é necessário ir lá com a outra mão e que tem sintomas há pouco tempo, podemos fazer uma infiltração. A infiltração com corticoide é bastante segura. O que é que ela vai tentar alcançar? Vamos tentar inserir o fluido mesmo na bainha, portanto, entre o tendão e o invólucro que o circunda. É uma coisa que em metade dos doentes, aproximadamente, um bocadinho mais, até 70%, pode funcionar. Não se consegue garantir a 100% que seja um tratamento eficaz, duradouro no tempo, mas quando acontece uma recidiva, pode-se voltar a fazer a infiltração. Questões. A infiltração, em alguns estudos, pode ser uma causa a longo prazo de fragilidade do tendão. Se a administração não for na bainha e for dentro da substância do tendão, isso poderá ser uma causa de fragilidade. E há outras possíveis contraindicações. Um doente diabético vai ter um sucesso bastante menor, para além do risco do próprio corticoide. Claro, já sabemos que há uma menor percentagem de sucesso clínico e, portanto, será de pensar bem se valerá a pena fazer. E também já sabemos que quanto mais precoce, maior o resultado. Portanto, está contraindicado num grau 4, não vale a pena. Portanto, quando já existe mesmo o bloqueio, não vai funcionar. Ou quando já existe um sintoma muito prolongado no tempo, a probabilidade de sucesso é menor. Pronto. Falhando a infiltração, ou realmente num dedo que já tem sintomas há muito tempo, ou que já existe realmente um sintoma muito acentuado, o melhor será passar para a cirurgia. Em cirurgia pode-se fazer uma tentativa percutânea, portanto é menos agressiva, e com uma agulha consegue-se libertar aquela primeira polia que está a restringir o tendão. Há a particularidade que é útil que o paciente movimente o dedo, portanto, às vezes pode haver um bocadinho de dificuldade e tem que haver muito boa coordenação com a anestesia. É sob anestesia local apenas? Tem que ser essencialmente sob anestesia local, porque senão perde-se um bocadinho a eficácia de permitir que no final o doente tenha alguma mobilidade. E mesmo a mobilidade pode ser complexa, porque o bloqueio sensitivo, para não ter dor, muitas vezes implica também bloqueio motor. Claro que se pode fazer sem essa componente, mas temos um bocadinho menos de certeza que a libertação seja completa. E isso é uma possibilidade quando se faz uma libertação percutânea. Vantagem é ter uma recuperação mais rápida, uma cicatriz muito mais pequena, mas pode haver necessidade de voltar a fazer uma intervenção aberta. Não perdemos etapas, pode-se fazer uma e, se não funcionar, fazer outra. Há também dedos onde não é recomendado. Não é recomendado fazer libertação percutânea no polegar nem no indicador, porque a estatística mostra que há mais lesões nervosas, há maior proximidade dos ramos nervosos do dedo, e principalmente no polegar, neste bordo mais externo, há alguns relatos de lesões, portanto, no indicador e no polegar, o menos atingido, que é o indicador, e o mais atingido, esses não convém ser percutâneo. Quais são as opções nesses casos? Podemos fazer sempre cirurgia aberta. A cirurgia aberta tem muito bons resultados, mesmo do ponto de vista estético, por uma coincidência anatómica e também porque é uma das razões pelas quais existem as pregas. As pregas palmares estão na zona da mobilidade da articulação, portanto, elas correspondem ao local cirúrgico ideal, não por uma questão estética, mas por acesso. E, portanto, é uma cicatriz que anda aproximadamente pelo centímetro, centímetro e meio. Conseguimos ter uma abordagem direta, visualização diretamente sobre a estrutura que vamos seccionar. Nada é isento de riscos, mas os riscos são muito baixos, até porque
o que se faz é uma incisão no alinhamento do tendão. Portanto, imagine que alguém, por alguma ato incauto, ou o que fosse, que faria um corte um bocadinho mais profundo. Está a cortar o tendão no sentido das fibras. Portanto, não há sequer uma secção do tendão, há um ligeiro afastamento. Portanto, é muito seguro. Claro que há sempre possibilidade de haver pequenas complicações, mas são raras. Não sei se valerá a pena falar do que é muito raro. O habitual é um pós-operatório muito simples, com um penso muito simples, em que encorajamos a que exista mobilidade da mão. Ao fim de 12 a 15 dias tiram-se os pontos. Nessa altura pode-se começar a fazer praticamente uma vida normal, sem cargas e sem esforços. E a partir do mês é frequente já haver até uma retoma laboral. Não inclui sessões de fisioterapia, por exemplo? Não é pode comum? ser necessária fisioterapia nos casos em que já existia uma contratura por haver um engatilhamento muito prolongado, por defesa ou porque realmente a pessoa já não consegue fazer a extensão. Claro. E nesses casos pode haver uma rigidez secundária desta articulação, que é a articulação interfalângica proximal. E nesses casos, sim. Nos outros, habitualmente não. Havendo a exceção que qualquer lesão que possa existir, mesmo até uma simples contusão, o nosso corpo pode reagir de uma maneira que não é convencional. E existe uma patologia chamada algodestrofia, que pode ocorrer em qualquer patologia, e o trauma é uma fonte desse tipo de patologias, em que existe uma alteração do sistema nervoso autónomo e em que existe aí sim necessidade de fisioterapia, mas é uma raridade mesmo invulgar. Mais frequente é poder haver algum tipo de desconforto na cicatriz, embora raro, com alguma massagem, habitualmente isso passa. Muito poucas pessoas podem precisar de antibiótico, mas isso também nas consultas, ao avaliar os pensos, isso é fácil de perceber e facilmente se acrescenta. E a lesão nervosa do pedículo, ou seja, do ramo nervoso, é muito rara também, muito mais rara do que na cirurgia percutânea, e mesmo nessas já temos experiência suficiente para saber quando evitar, claro, que é realmente no indicador e no polegar. Por falar em quando evitar, só para dizer aqui um ponto que se calhar não expliquei tanto, que é, em relação às crianças, por vezes é um atingimento que é bilateral e é algo que preocupa os pais, embora eles consigam manipular os objetos, não têm a extensão completa do dedo mais importante, que é o polegar, mas a experiência mostra que até aos 4 anos, às vezes mais de metade tem uma resolução espontânea. E é mesmo espontânea, não é precisar de fisioterapia. Sem tratamento algum. Há ali o equilíbrio de tentar intervencionar quando não há resolução, até aos 5 anos, porque após os 5 anos começa a haver uma menor recuperação da mobilidade da articulação. Portanto, a articulação interfalângica precisa que se intervenha antes dos 5, mas a experiência mostra-nos que até aos 4 muitos recuperam. Portanto, pelo menos aos 4 convém pensar a sério na questão. Claro. Em relação aos riscos da cirurgia, ainda que raros, quais são, Sr. Doutor? Portanto, o risco de dor local da cicatriz, mas isso à partida poderá ser resolvido com fisioterapia, habitualmente desaparece. Para além daquilo que já se falou da infecção, precisar de antibiótico, é raro haver necessidade de fazer mais do que isso. Drenagem, por exemplo, ou limpeza cirúrgica será uma coisa extremamente invulgar. Claro. A lesão nervosa é também muitíssimo raro, será menos de um doente em cada 1000. E se vamos tentar pensar em frequências, por exemplo, a dor na cicatriz, possivelmente 4 em 1000. Claro. São situações mesmo muito raras. Depois, o síndrome da dor regional complexa, a algodestrofia, é uma coisa que já vai quase mais da própria propensão do doente. Portanto, doentes que têm uma maior sensibilidade à dor, doentes que têm uma grande dificuldade em mobilizar por desconforto no pós-operatório, pessoas que já têm algum aumento da ativação do sistema nervoso autónomo. Merecem um cuidado diferente. Um cuidado diferente. Por exemplo, que têm muita transpiração das mãos, a hiperidrose, é um sinal característico. Nesses doentes, o importante será muito cedo pedir para terem uma mobilidade muito ativa, que é algo que nós dizemos sempre, mas às vezes há alguém que diz: tem cuidado, não estragues, não mexas para não abrir os pontos, e as pessoas com esse receio não fazem. Portanto, nesses casos terá que se tentar fazer uma educação muito mais
dirigida e insistente, e tentar reforçar bastante a analgesia para que as pessoas numa fase inicial consigam mexer. Porque muitas vezes é isso que nós notamos. Acaba por se desenvolver em pessoas que, por uma maior dificuldade de tolerar a dor, não mobilizam, têm uma mão que está muito parada, que fica com muito edema e que acabam por depois ter, para além de uma má resposta inicial, uma preocupação grande, porque também existe algum componente que tem a ver com a maneira como nós reagimos ao nosso próprio estímulo e ao corpo. E, portanto, acaba por ser um conjunto de sintomas que nem sempre se consegue identificar antecipadamente. Portanto, nós tentamos prever nos casos em que será possível. Mas mesmo isso tem tratamento, e o tratamento será fisiátrico, há a medicação própria que se pode fazer, e habitualmente ao fim de um período máximo, ou mesmo dizer máximo, de uns 2 anos, pode desaparecer a queixa, mas vai entre os 6 meses e os 2 anos, e quanto muito pode haver algumas pessoas que têm alguma rigidez no pós-operatório, que tiveram alguma distrofia e que após o período inicial que já não têm os sintomas característicos, que é aumento de dor por estímulos que não são normalmente causadores de dor, alterações vasculares, calor, pronto, ficam com um bocadinho de rigidez. Deixe-me só perceber também, Sr. Doutor, se nos adultos, tal como acontece em idade pediátrica, pode surgir também de forma bilateral? Pode surgir de forma bilateral, pode surgir em vários dedos. Habitualmente aparece num dedo só. O mais frequente é o polegar, a seguir será o dedo anular, a seguir será o médio, a seguir será o quinto, por último indicador, mas pode acontecer em vários dedos, principalmente em pessoas ou períodos da vida em que existe a acumulação de fluido. Por exemplo, num período de pós-parto, Podia ser mais comum nas senhoras também. Nas senhoras também, um pós-parto, mesmo após a menopausa, com alterações hormonais, com acumulação de fluidos nas mãos, pode acontecer. O túnel cárpico, por um mecanismo também indireto de dor, de maior dificuldade de utilização da mão, pode haver maior dificuldade de retorno venoso, mais estase e mais sintomas também no túnel cárpico. Portanto, muitas vezes acaba por estar associado a outras patologias da mão que vão limitar a mobilidade. Portanto, há aqui uma dualidade, que é, por um lado, nós sabemos que há algum fator de risco nos movimentos repetidos, portanto, aqui estamos a falar de movimento e da força, mas, por outro lado, sabemos que até mesmo doenças que acumulam fluidos, como o hipotiroidismo ou alguns períodos transitórios em que há menos movimento, isso ainda parece ser mais deletério. Ou seja, na prática, o que é que isso faz? É muito difícil dizer a causa é esta, claro. E embora possa ter algum componente profissional, muitas vezes nem é reconhecido como doença profissional, porque também é muito frequente, é tão prevalente que pode ser difícil reconhecer como uma doença profissional. Sr. Doutor, agradeço imenso esta explicação. Muito obrigada mesmo e também pela sua presença. Vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores, da dúvida precisamente daqueles que nos acompanham. Estivemos a conversar com o Dr. José Fraga, médico ortopedista responsável pela unidade da mão e punho no grupo Trofa Saúde Hospital da Trofa. Portanto, agora já sabe que também pode juntar-se a nós para aqui partilhar a sua opinião ou dar continuidade a todas estas questões que aqui foram colocadas em cima da mesa, relacionadas então com o dedo em mola. 225083297 é o número de telefone que deve marcar para se inscrever e aqui participar em direto. Pode também fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Se a sua dúvida diz respeito à especialidade de ortopedia, cá estamos deste lado à sua espera após este curtíssimo intervalo. Até já!